Bom, está gravando, então pessoal, vou fazer agora aqui ó, a resolução do problema 2. Então veja bem, que fique claro uma coisa, vocês já relembrando do primeiro problema, vocês sabem que o primeiro passo é achar o fator de conversão. Para fazer qualquer conversão, você tem que achar o fator de conversão. Qual que é o problema? Essa questão te pede para converter quadrados em outra unidade. No caso, quilômetro quadrado, milímetro quadrado, decâmetro quadrado, centímetro quadrado, tudo para metro quadrado. O problema é que na nossa apostila não há uma tabela de conversão para quadrados, mas somente para as conversões em uma dimensão apenas, e não duas, que é os quadrados. Quadrado tem a ver com área, né? Ou seja, duas dimensões. Então, o fato é que a gente tem que montar o fator de conversão. Ou seja, temos que achar, nós temos que calcular. Só que a gente não vai calcular a partir do nada, a gente vai continuar usando a tabela. De modo que a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar aqui, se eu quero quilômetros quadrados para metro quadrado, eu venho aqui e eu pego o fator de conversão de 1 quilômetro para metro. Ou seja, eu pego o fator de conversão para essas unidades se elas estivessem em uma dimensão. Exemplo, 1 quilômetro é 1000 metros. Então, eu vou fazer isso, né? Eu vou coletar esse fator. Então, eu coloco aqui, pego o fator, vou pegar o fator e elevar ao quadrado. É isso que eu vou fazer. Quando eu fizer isso, eu vou criar um fator de conversão de quadrados. Depois que eu fizer isso, é só converter. Converter como? Eu vou fazer por fração de conversão. Você sabe fazer regra de 3, então te vira para fazer a regra de 3 como sempre. Beleza? Agora eu aqui quero mostrar como é fração de conversão, que é algo novo para vocês aprenderem. Então vamos lá. Começando. 1, letra A. Eu tenho 1 quilômetro quadrado. E eu quero isso em metro. Então, primeiramente, eu vou pegar o fator de conversão que não é quadrado. Ou seja, de quilômetro para metro, onde pela tabela sei que 1 quilômetro é 1000 metros. Lembra? Olha lá, 1 quilômetro em metro, 1000. Então agora eu vou pegar e fazer o segundo passo dentro do primeiro ainda, né? Que é elevar ao quadrado o fator de conversão. Tá vendo? Eu coloco entre parênteses todos os números e os símbolos, eleva ao quadrado. O 1 ao quadrado é 1 mesmo, só que agora o quilômetro já é ao quadrado. Olha só, está surgindo o fator de conversão de quadrados. Agora, 1000 vezes 1000 vai dar 1 milhão. Então, esse é um padrão para vocês enxergarem, tá? Números ali que tem zeros, né? Quando se multiplicam por si mesmos, é só você somar, você multiplicar por 2, melhor dizendo, a quantidade de zeros que ele tem. Né? Aqui eu tinha 3 zeros, vai ter 6 quando eu multiplico esse número por ele mesmo. Ok? Fica aí uma dica, um decoreba aí, né? Isso aqui agora é metro quadrado, porque o metro foi elevado ao quadrado também. Pronto, está aqui, ó. Montei o fator de conversão, deixa eu marcar ele, ó, de quadrados. Beleza? Então agora eu vou usar esse fator de conversão aí e vou finalmente fazer a conversão propriamente dita. Porque eu tendo o fator, eu monto a conversão. Mas agora você para e pensa, ué professor, mas você vai converter 1 km quadrado em metro quadrado se você já obteve que o fator de conversão é que 1 km quadrado é 1 milhão de metro quadrado? Não vou fazer essa conversão, porque não precisa mais. Porque ao montar o fator de conversão nesse problema, eu já encontrei quanto vale 1 km quadrado em metro quadrado. E é essa a resposta. Agora, na questão B, a situação não é a mesma. Vamos lá. Na questão B, eu tenho 5 dan, ou seja, decâmetros, só que quadrados. Então, primeiro, eu vou descobrir quanto vale 1 dan em uma dimensão em metros. E aí eu olho aqui, ó, 1 decâmetro, que é o dan, em metros vale 10. Beleza, então, 10 metros. Agora, eu vou elevar ao quadrado ambos os termos. Estou repetindo aqui para você ver com clareza o passo a passo, tá? Que eu vou levar ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 mesmo, só que agora aqui é dan quadrado. Opa, peraí que teve um erro de processamento aqui. Agora, dan quadrado igual
Agora eu tenho 10 ao quadrado. Lembra da regrinha? Número com zero ali, ele vezes ele mesmo é 2 vezes o número de zeros. Vai ficar 100 metro quadrado. Achei o fator de conversão. Então bora converter. Converter quem? 5 dano quadrado. Ah, professor, por lógica é mais fácil. Concordo. Por lógica, você já está percebendo que você vai ter que simplesmente multiplicar 5 por 100 e o resultado vai estar em metro quadrado e isso vai dar 500 metros quadrados. Por quê? Ora, óbvio, se cada dan quadrado tem 100 metros quadrados, 5 vão ter 500. Mas lembra, montando a fração de conversão, eu chegaria à mesma conclusão, porque eu colocaria um dan quadrado embaixo e 100 metros quadrados em cima. Dan com dan quadrado ia eliminar, e eu noto que eu teria que multiplicar 5 por 10, né? Eu noto isso aqui, ó. Por 10 não, por 100, né? Eu noto que eu tenho que fazer essa multiplicação ali. Beleza? Próximo, então, letra C. Eu teria 2,5 milímetros quadrados. Primeiro passo, descubro quanto vale 1 milímetro em uma dimensão em metros, que é 0,001 metros. Então, tirou isso, professor? Daqui, ó. 1 milímetro, eu vou até metro. Ó, o metro tá lá em cima, então eu paro aqui. 0,001 milímetro. Ou 0,001 metros. Eleva ao quadrado esses termos. Agora eu vou fazer mais direto, tá? Elevando ao quadrado, isso aqui vai ficar 1 milímetro quadrado. Esse carinha aqui vai ficar esse número aqui, ó. Então, ó, vamos lá, mais um decoreba. Assim como quando você tinha um número com um zero, tipo um 10 ao quadrado, o resultado é como se você tivesse colocado mais, multiplicado por 2 o número de zeros, né? Como você notou aqui também, ó, tinha 3 zeros quando fez ao quadrado, dobrou esse número de zeros. Da mesma forma, quando você tem número com vírgula, vai dobrar o número de casas após a vírgula. Aqui tinha 3 casas após a vírgula. Aqui tem 3, 6. E na sexta casa fica o número que antes ficava na terceira, ok? Isso, obviamente, quando nós temos, ó, números que é 1, tá? Tipo 0,001 ou 10, 100, 1000, 1 milhão. Onde você tem o algarismo 1 seguido de zeros à direita ou o algarismo de 1 antecedido de zeros à esquerda. Aí vale essas regrinhas que eu tô falando. Continuando, tendo o fator de conversão em mãos, vamos lá, por lógica. Pô, eu tenho 2,5 mil quadrados. Cada um deles tem essa quantidade aqui. Bom, então é só multiplicar isso por esse cara. Beleza. Então, vou pegar e eu vou fazer aqui a fração de conversão para não perder o costume. Mas você já viu que eu tenho que multiplicar. Fração de conversão. 0,00001 metro quadrado. 1 milímetro quadrado aqui embaixo. Que eu vou eliminar. Cadê? Aqui. Vou eliminar esses caras. E vou acabar multiplicando esses caras aqui. E o resultado, nesse caso, vai ser o nosso saudoso 0,000 de novo. Olha só, mais um zerinho, e aí 25 metros quadrados. Pronto. Temos aí até a número C, né? Ou letra C, caraca, tô falando cada coisa aqui, né? Vamos para a última questão, para não deixar em branco, que é a conversão de 3 centímetros quadrados para metro quadrado. Bom, nós temos que, primeiramente, vou fazer aqui ao lado, primeiro, que 1 centímetro, nós já sabemos que vale 0,01 metro, ok? Aqui está, ó, 1 centímetro, 0,01 metro. Portanto, se eu tenho 3 centímetros, pô, já dá para fazer por lógica, né? Acho que já entendeu. Se eu tenho 1, eu tenho 0,01. Se eu tenho 3, eu tenho 3 vezes 0,01. Ou seja, eu tenho 3 vezes... Opa, deixa eu usar a notação que a gente vai usar, que é o pontinho, né? Para ver que isso aqui é igual a 0,03, simplesmente. Agora, você vai falar, professor, mas calma, professor. Eu não estou fazendo conversão em uma dimensão, mas em duas. Falar, então sim, então você está esperto. Ou seja, você notou que o que eu tenho aqui é o fator de conversão de centímetro para metro, não de centímetro quadrado para metro quadrado. Se eu levar ao quadrado os dois termos, eu vou ficar com 1 centímetro quadrado, e aí eu aplico aquela regrinha. Esse é um número 1 antecedido de zeros, então, se eu levo ele ao quadrado,
Se eu tenho duas casas após a vírgula, eu vou ter 4. Vou ter 2 vezes mais casas após a vírgula. Então vai ficar com isso aqui, ó. Esse carinha aqui. Agora sim, professor. Ah, fala, beleza, é isso mesmo. Agora o segundo passo é fazer a multiplicação de 3 vezes esse cara. Opa. Que vai dar 0,0003 metros quadrados. Beleza? Espero que tenha sido útil. Faça bom proveito.